Nós vamos continuar falando sobre o sacerdócio de Melquisedeque. Já viemos falando 2 vezes sobre isso, 2 reuniões, e se o Senhor permitir, nós vamos terminar hoje falando sobre isso, Primeira reunião a gente falou sobre o sacerdócio de Melquisedeque, o sacerdócio, a ordem de Melquisedeque, o sacerdócio real. Somos sacerdotes de um reino, aleluia, amém? E depois nós falamos sobre a nossa identidade, Sião. Hebreus 12, 22, já temos chegado a Sião. É muito mais, irmãos, do que apenas um lugar. É uma identidade, Nós somos essa realidade, essa construção maravilhosa que o Senhor está fazendo. Na nova aliança, o Senhor não se move mais somente num lugar, Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Na antiga aliança era um templo, de fato, de pedras, onde as pessoas iam, mas nós sabemos que hoje nós somos a casa do Senhor. Nós somos essa construção que o Senhor está fazendo. 1 Pedro 2, 4 e 5. Cheguemos a Ele, pedra viva, rejeitada por muitos, mas para nós eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, estamos sendo edificados como casa espiritual. Então o Senhor está juntando as pedras e cada um de nós somos pedras dessa grande construção, pedras vivas. Amém, queridos? Então nós somos essa construção que o Senhor está fazendo, estabelecendo. Eu sei que não é fácil de entender isso, mas entendemos em parte. Quando vier o que é perfeito, tudo que é em parte será aniquilado. A profecia, em parte conhecemos e em parte profetizamos. Paulo já disse que o homem não consegue entender tudo. Então nós estamos vivendo essa realidade e pedindo ao Espírito Santo que possa nos encher de conhecimento, do conhecimento divino, do conhecimento do Senhor, a cada dia, para que a gente possa amar mais a Jesus. Hebreus capítulo 8. O ponto principal do que estamos dizendo é que temos um sumo sacerdote tal que se assentou à direita do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor fundou, não o homem. Todo sumo sacerdote é constituído para oferecer dons e sacrifícios, pelo que era necessário que esse também tivesse alguma coisa que oferecer. Ora, se ele estivesse na terra, nem seria sacerdote, havendo já sacerdotes que oferecessem dons segundo a lei. Eles servem num santuário que é figura e sombra das coisas celestiais. É por isso que Moisés divinamente foi avisado quando estava para construir o tabernáculo. Vê que faças tudo conforme o modelo que te foi mostrado no monte. Aleluia. Amém, queridos? Irmãos, eu quero dizer para os irmãos algo que é tão necessário que nós ouçamos nesse tempo de 31% de evangélicos no Brasil. Olha que benção. Puxa. Esse tempo em que o evangelho tem sido pregado, Esse tempo em que as igrejas estão abarrotadas de pessoas. É necessário, é urgente que nós entendamos que a nossa natureza é celestial. É urgente que nós entendamos que tudo que nós estamos vivendo nessa terra não passa de sombras de coisas celestiais. Você pode dizer amém para isso, irmãos? A palavra tabernáculo ou tenda, ela dá a ideia de provisoriedade. O povo, quando saiu do Egito e peregrinou, esse é o verbo, peregrinou, durante 40 anos no deserto, ele habitou em tendas. Ele foi um povo próspero, foi um povo que não teve doença, foi um povo que a Bíblia diz que os calçados dos seus pés não
se gastavam, as roupas do seu corpo não se gastavam. Então, foi um povo que, quando teve fome, Deus deu de comer, todos os dias descia o maná do céu. Foi um povo que, quando teve sede, Deus deu de beber. A rocha que os seguia, eles bebiam dela, e essa rocha era Cristo. Amém? Mas foi um povo que precisava entender que todo aquele deserto era uma era de peregrinação, porque eles haviam sido chamados para habitar numa terra prometida. Então, irmãos, nós vimos, e o livro de Hebreus nos dá várias advertências a respeito disso, o quanto o povo de Israel errou em não entender a provisoriedade do deserto, e murmuraram, e cobiçaram. E quantos que saíram do Egito não entraram na terra porque tiveram seus corpos espalhados no deserto, na linguagem de 1 Coríntios 10, porque o Senhor não se agradou da maior parte deles. Eles cobiçaram, eles se prostituíram, eles tentaram ao Senhor, eles murmuraram. Infelizmente, não atingiram, não souberam lidar com a provisoriedade. Então, irmãos, tabernáculo é a única festa que, quando Jesus voltar, vai continuar existindo. Segundo o livro de Zacarias, capítulo 14, versículo 16, diz que de ano em ano, no que a gente chama de milênio, né? Não dá para explicar muito o que é isso. Será que é literal? Será que não é? O ponto principal não é esse. O ponto principal é que haverá um reino de Cristo sobre essa terra. Amém? E a Bíblia diz que todas as nações subirão de ano em ano para celebrar a festa do tabernáculo. E o que é a festa do tabernáculo? Uma das 7 festas, a última festa, a grande festa, que lembrava o povo que ele foi peregrino no deserto. No deserto não é lugar de edificarmos cidades. O deserto não é lugar de enriquecermos. O deserto não é lugar de firmarmos raízes. Por quê? Porque há uma nuvem que se move. E essa nuvem é o Espírito Santo, que nos encaminha em direção à plenitude de Cristo. Canaã significa a plenitude de Cristo, o alvo da nossa caminhada final. Então, se nós nos agarrarmos com esse mundo, nós teremos dificuldades de entender essa realidade plena, a qual nós estamos sendo chamados para viver, irmãos. Nós temos um alvo, amém, irmãos? Então o apóstolo Paulo diz em todas as suas cartas, o apóstolo João, o apóstolo Pedro, Judas, todo o Novo Testamento, o livro de Atos, os evangelhos, todos eles, nenhum deles tem o foco em coisas dessa terra. E a minha pergunta é, por que nós nos perdemos em alguns momentos e amamos tanto esse mundo e desejamos tanto sucesso nesse mundo? Quantas pregações estão aí entupindo os ouvidos desses 31% de evangélicos, né? E esses 31% de evangélicos, uma boa parte deles estão pulando, dando saltos desse tamanho, quando são incentivados a amar as coisas do mundo, a conquistar as coisas do mundo. É óbvio que tudo isso é feito em nome de Jesus, mas tudo isso fere ao propósito eterno que cada um de nós temos. Nós somos peregrinos nessa terra. Amém, queridos? Tudo que nós estamos vivendo aqui é apenas um modelo daquilo que já é realidade na eternidade e que um dia será estabelecido sobre essa terra. Irmãos, um dia, todas as coisas, nós vamos ler aqui, as que estão no céu e as que estão na terra, serão reunidas e colocadas debaixo de um cabeça. E você sabe quem é esse cabeça? Esse cabeça é Jesus. Cristo Jesus. Amém? E é óbvio, querido, Deus vai governar sobre coisas, vai. Jesus vai, e a sua igreja vai governar sobre todas as coisas da terra, vai. Mas, principalmente, hoje, o que o Senhor quer é que nós tenhamos a visão da provisoriedade.
O apóstolo João diz: filhinhos, não ameis o mundo, e nem o que há no mundo, porque a amizade do mundo é inimizade contra Deus. Então, irmãos, são muitos textos e que nós somos desafiados a ler no Novo Testamento, porque é a nova aliança. O Antigo Testamento, eles andavam debaixo de um sacerdócio araônico, levítico, mas o Novo Testamento é a ordem de Melquisedeque. Nós estamos debaixo do sacerdote de Cristo, do sacerdócio de Cristo. É ele quem adentrou no tabernáculo, assim como Arão entrava no tabernáculo terreno, que era composto de a parte de fora, o átrio, o santo e o santo dos santos. E uma vez por ano Arão entrava e quando saía de lá, trazia o perdão para o povo. Assim também o autor de Hebreus diz que tudo aquilo que acontecia na antiga aliança é um modelo, diga comigo, modelo. É uma figura, é uma sombra de algo muito superior, que é Cristo entrando no tabernáculo celestial, aleluia, e intercedendo nesse exato momento. Ele está intercedendo por nós, que estamos, entre aspas, ainda nessa realidade terrena. Mas sabe o que vai acontecer? O livro de Hebreus, no capítulo 9, versículo 28, diz que esse tabernáculo, esse sacerdote, vai voltar, trazendo com ele a salvação para aqueles que estão fora. Então, de certa forma, irmãos, nós já temos acesso a essa realidade, porque o véu já foi rasgado, amém, irmãos? E nós já estamos ligados com Cristo, mas tudo que nós vivemos hoje ainda é um tabernáculo terrestre. Eu não estou dizendo que o tabernáculo terrestre de Moisés não era um tabernáculo verdadeiro, ele era verdadeiro, sem dúvida, mas ainda não tocava a profundidade do que realmente o Senhor quer fazer. Era uma verdade, porém não era a verdade definitiva. A verdade definitiva é Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, o que nós vemos? Nós vemos que, de certa forma, na linguagem de Hebreus, falamos semana passada, já chegamos em Sião, nesse tabernáculo eterno, mas ainda ainda não somos o que haveremos de ser. Amém, queridos? Mas já temos entranhado dentro de nós essa sede da eternidade. Uma das grandes coisas que a gente pode avaliar, meu irmão, a qualidade da nossa fé, é o quanto a gente ama o céu, o quanto a gente ama o Senhor, o quanto a gente ama essa realidade celestial, essa pátria, e o quanto nós amamos o mundo. Então você vê que alguns irmãos vivem no mundo, mas não são mais do mundo. Isso não quer dizer que eles serão irmãos chatos, irmãos mal-humorados. Não, eles são felizes. Mas o coração deles não está mais nas coisas do mundo. Mas infelizmente nós vemos irmãos também que convivem, né, naquilo que a gente chama de igreja, que ainda amam o mundo, que ainda desejam as coisas do mundo. E o pior, usam o nome de Jesus para ter um sucesso aonde? No mundo. Então nós olhamos e vemos, isso não deveria ser assim. Que haja no nosso coração um real impacto. Nós somos peregrinos nessa terra, aleluia. Amém? Então, irmãos, vamos ler alguns textos. Efésios capítulo 1, versículo... Não, vamos ler Efésios agora. Vamos ler Hebreus capítulo 11, do 8 ao 10. Pela fé, Abraão, sendo chamado para um lugar que havia de receber por herança, obedeceu e saiu sem saber para onde ia. Pela fé peregrinou, aleluia, peregrinou na terra da promessa,
como em terra alheia, habitando em tendas, com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Olha o versículo 10. Pois esperava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e construtor. Glória a Deus. Vamos ler Filipenses, capítulo 3, versículo 20. Todos acharam? Amém? A nossa pátria, porém, está nos céus, de onde esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo de humilhação para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Glória a Deus. Amém? Quando você lê esse versículo 20, versículo 21, e se você subir o seu olho aí 2 versículos acima, você vai ver a antítese, né? Você vai ver o contrário dessa realidade celestial. É uma realidade terrena. Então você vê claramente, irmãos, que há 2 grupos de pessoas, uns que se encaixam nessa realidade celestial, que eu espero que sejamos nós, amém, irmãos? E outros que estão encaixados no versículo 18 e 19, leia comigo. Pois muitos hados que muitas vezes vos disse, e agora novamente digo, chorando, são inimigos da cruz de Cristo. O seu fim é a perdição, o seu Deus é o ventre. É uma forma de dizer que são egocêntricos. É uma forma de dizer que esses homens só olham para o seu próprio umbigo, só olham para as suas próprias necessidades. O Deus deles é o ventre. E o apóstolo Paulo termina dizendo assim: a sua glória é a vergonha. Só pensam nas coisas terrenas. Deus tenha misericórdia de nós. Que nós não sejamos, irmãos, classificados nesses 2 versículos últimos. Está comigo aqui ou não? Que nós sejamos classificados nos 2 primeiros que nós lemos, o 20 e o 21. A nossa pátria, porém, está nos céus, de onde aguardamos o Senhor. Aleluia. Querido, meu sonho, e nós trabalhamos para isso, né? Somos, como muitos que o Senhor tem levantado, somos nós todos, somos um dos lugares, né, que estamos trabalhando para isso. Para que esses 31%, amém, queridos? Estejam como? Dizendo, a minha pátria é celestial. Amém? Dizendo, nossa esperança é a volta dele. Aleluia. Mas, no meio disso tudo, infelizmente nós sabemos, tem esses que trabalham para o seu próprio ventre. Trabalham para a sua própria felicidade. Né? Trabalham para o seu próprio benefício. Eles ficam bravos quando nós falamos de Cristo, Cristo, Cristo o tempo todo. E do seu reino o tempo todo. Porque eles dizem assim, mas e para mim, vai ter o quê? Né? Querido, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Amém? Todas as coisas foram feitas por ele e para ele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, tudo se resume em Cristo. E nós estamos recebendo o convite diário. Venha comigo. Entre em mim. Para que você seja participante daquilo que o Senhor estabeleceu para o Filho. Nós falamos aqui, quando falamos sobre a carreira da glória, quando Deus está trabalhando na mulher, Ele está trabalhando na mulher, mas a mente de Deus está no Filho. Porque Ele faz a mulher para entregar ao Filho. Vamos no Gênesis capítulo 2, não precisa abrir. Você lembra quando Deus tira a mulher de dentro do homem? Diga assim, de onde saiu a mulher? Diga assim, porque dele. Você lembra que a mulher saiu de dentro dele? Amém? Quem edificou a mulher? Diga assim, por ele. E para quem essa mulher edificada vai ser entregue? Então, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, até a igreja.
Então, você acabou de entender que Deus não está trabalhando para nós. Deus está trabalhando em nós para Ele. Então, a nossa posição hoje não é uma posição essencialmente de consumidores, de homens e mulheres que adoram o ventre. Não. A nossa posição é uma posição de homens e mulheres que estão dizendo para Deus: Senhor, eu quero ser trabalhado para a alegria do Filho. Eu quero ser esse tabernáculo terreno que vai estabelecer, finalmente, né, que demonstra essa realidade celestial. Então, quando nós vamos para o tabernáculo terreno, você lembra, não vamos gastar muito tempo com isso, você lembra, o tabernáculo era feito de madeiras de acácia, e pegava as madeiras de acácia, aquela madeira ruim, cheia de nós, né? Fala da natureza humana, mas ela era coberta com o ouro que fala da glória de Deus. Então nós, querido, em Cristo, e Cristo em nós, somos esse tabernáculo. Nós somos essa construção que o Senhor está estabelecendo. Mas por enquanto, nesse corpo mortal, nós somos um tabernáculo terrestre. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 5. Nós estamos colocando algumas bases para que você entenda e depois a gente vai. Do 1 ao 4, diz o quê? Sabemos que se a nossa casa terrestre, ou seja, provisória, desse tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos humanas, mas eterna nos céus. Aleluia! Eu vou repetir. Temos uma casa eterna nos céus. Então, aonde você acha que a mente desses irmãos que começaram a igreja estava? Nos céus. É o mesmo Paulo que vai dizer em Colossenses 3, se já ressuscitastes com Cristo, pensai nas coisas que são do alto, de cima. E o apóstolo Paulo continua, é por isso, e por isso também gememos. Olha que coisa interessante, desejando ser revestidos da nossa habitação, que é do céu. Pois estando vestidos, não seremos achados nus. Pois também nós, os que estamos nesse tabernáculo, gememos angustiados. Não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Aleluia! Olhe para mim aqui, meu irmão. Você vai entender agora por que no seu coração está esse gemido. Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Você vai entender agora por que no seu coração, a cada dia que passa, esse mundo tem menos importância. Você vai entender agora por que no seu coração, a cada dia que passa, o desejo de estar com Jesus tem sido mais forte na sua vida. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que nós, nesse tabernáculo terrestre, nós estamos gemendo, ansiando, desejando que aquilo que é terreno, provisório, seja finalmente absorvido pela eternidade. Amém? Então isso é o que a nova aliança, essa ordem de Melquisedeque está dizendo. Ah, meu irmão, quer saber de uma coisa? Eu nem estou gostando dessa pregação aí. Por quê, meu irmão? Ah, esse negócio chato, fala de eternidade, de céu. Provável que você nem seja nascido de novo. Porque se você não se interessa por isso, eu te convido a avaliar a sua fé, meu amigo. Se tudo que interessa a mim e a você são coisas terrenas, são favores que Jesus possa fazer para você, a fim de que eu e você tenhamos uma vida mais feliz nessa terra, eu quero te fazer um convite. Avalie a sua fé.
há uma grande possibilidade de você nunca ter nascido de novo, mesmo sendo um membro de igreja. Porque todo nascido de novo tem esse desejo da eternidade. Todo nascido de novo, nas palavras de Paulo, está gemendo por essa glória vindoura. Você acha que é só Paulo que fala isso? Abra sua Bíblia, 2 Pedro capítulo 3. Versículo 1. Amados, essa é a segunda carta que vos escrevo. Nas duas cartas procuro despertar pensamentos puros na vossa mente. Quero que vos lembreis das palavras que já foram ditas pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador dado mediante os vossos apóstolos. Sabei primeiro, preste atenção nisso, que nos últimos dias, diga comigo, nos últimos dias, virão escarnecedores, andando segundo os seus próprios desejos. O Deus deles é o ventre. Só pensam nas coisas terrenas. Pedro está dizendo a mesma coisa que Paulo disse em Filipenses. E sabe o que esses homens vão dizer? Aonde está a promessa da sua vinda? Desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Você já viu pessoas que dizem assim: eu ouço esse negócio de volta de Jesus desde que minha avó era jovem. E nunca volta. Você já viu isso, não? Quando você vê Êxodo capítulo 32, irmãos, nós vamos ver, sabe o quê? Nós vamos ver Moisés subindo ao Monte Sinai. E fica lá 40 dias. E na terra, sabe o que aconteceu? Existe um povo de Deus, dizendo assim: esse Moisés que subiu não volta mais. Quem já lembra disso? E aí, sabe o que eles começaram a fazer? Beber e farriar. Se alegrar. Vamos nos alegrar. Vamos nos alegrar. E chegaram para Arão e disseram o quê? Façam um bezerro de ouro. E entregaram todo o ouro para o sacerdote, e o sacerdote deu o seu Deus para eles. O Deus de ouro. Eles se prostraram diante daquele Deus e disseram, sabe o quê? Foram os deuses que nos tiraram do Egito. Apostasia, prostituição, afastamento terrível. Pensaram, aonde está a promessa da sua vinda? E Moisés, que estava intercedendo pelo povo, porque nesse exato momento o Senhor está dizendo, eu vou destruir tudo. E Moisés diz assim, Senhor, se o Senhor destruí-los, risca o meu nome do livro da vida. Então você vê um homem que subiu, um povo que não tem a esperança da volta desse homem, um homem que está intercedendo e de repente vem uma ordem do trono de Deus dizendo para Moisés, desce. E quando Moisés desce, meu irmão, você já sabe o que aconteceu? Ele viu aquela cena. E quantos foram reprovados ali? E a mesma coisa, o mesmo cenário da antiga aliança tem se repetido na nova. O Senhor Jesus subiu aos céus. Amém, irmãos? E muitos estão dizendo o quê? Aonde está a promessa da sua vinda? Ele realmente disse que ia voltar, mas está demorando muito. As coisas estão exatamente iguais quando ele foi. E aí, começam através do ouro, criar o seu Deus. Qualquer semelhança com os dias atuais é mera coincidência. Começam a comer, beber e farriar, até que o Senhor Jesus virá. E se na primeira aliança Moisés veio e houve juízo, o que será de nós nessa última aliança?
Então nós, às vezes, não atentamos para os modelos, para os exemplos que tem na Bíblia. E a gente acha que Jesus virá e tudo vai ficar certinho. Não, irmãos, nós temos que estar atentos, aguardando a volta dele. Então Pedro vai continuar dizendo o quê? Eles de propósito ignoram isso, que pela palavra de Deus, desde a antiguidade, existiram os céus e a terra, que foi tirada da água e do meio da água subsiste. Por essas coisas também pereceu o mundo de então, coberto pelas águas do dilúvio. Já houve um juízo sobre a terra. Os céus e a terra que existem agora, porém, pela mesma palavra, têm sido guardados para o fogo, sendo reservados para o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda, preste atenção, o Senhor não retarda a sua promessa. Ainda que alguns a tenham por tardia, Ele é longânimo para convosco, não querendo que ninguém se perca, senão que todos venham a se arrepender. O dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há serão descobertas. Havendo, pois, de perecer todas essas coisas. Querido, preste atenção. O que o apóstolo Pedro está dizendo? Se você está fixando residência nessa terra, você está fixando residência num sistema que está fadado a morrer, a perecer. É como alguém que constrói uma casa lindíssima sobre a areia. Quer dizer, vai perder tudo. Então, você entende por que não é uma opção nossa ser peregrino? É a única opção que temos. Porque se nós investimos numa era que está fadada ao fracasso, eu não sei como alguns pregadores conseguem encaixar um sucesso dessa era com esse versículo. Eu não sei como. Eu fico pensando, vamos conquistar tudo. Querido, hoje eu ouvi algo terrível. Você sabe que teve o evento aí em 3 estádios, né? Lindo evento, maravilhoso. Glória a Deus. O povo de Deus reunido, né? Amém. E um pastor coloca assim no Facebook: o nosso presidente estava lá no evento. A igreja está conquistando os 7 montes para Deus. Aí botou assim: estude sobre isso. Deu vontade de perguntar, estudar aonde? Porque na Bíblia não tem isso. Você tem livros, você tem teologias que foram criadas de homens famosos que disseram: a igreja do Senhor vai conquistar os montes da terra. O monte da educação, o monte da finança, o monte da arte, o monte não sei de quê, o monte não sei o que lá, da saúde. Parece bonitinho. Mas na minha Bíblia diz que os 7 montes nada mais são do que a cabeça da besta. E quem está assentado sobre os 7 montes não é a Nova Jerusalém, é a Babilônia, prostituta. Apocalipse capítulo 17. E alguém vai dizer: não, é exatamente isso. É que a Babilônia vai sair e a igreja vai tomar a cabeça do anticristo. Mas você pode repetir assim: nós já temos o nosso monte. E não são 7, é um monte. Tende chegado ao Monte Sião. Tende chegado a Deus, o mediador de uma nova aliança, que clama mais do que o sangue de Abel. Querido, nós não precisamos de 7 montes da terra, nós temos o Monte Sião, aleluia! E esse Monte Sião, a cidade santa, descerá sobre essa terra. Então, é uma ignorância que chega... E você diz: porque isso atrapalha o crescimento da obra. Essa ganância, essas coisas que esses homens têm de conquistar. A grande maioria das igrejas
ano de 2020, o ano da conquista. Dá vontade de perguntar, conquistar o quê, querido? Me explica. Não conquistar isso, conquistar aquilo. Será que Deus tem te chamado para conquistar alguma coisa? Ou será que tudo que você tem e eu tenho são coisas que o Senhor nos dá para que a gente simplesmente passe por essa terra de peregrinação, mas o nosso alvo, a nossa pátria está nos céus, aleluia, de onde aguardamos o Senhor. Então é o ano da conquista, é o ano da restituição, é o ano da dupla honra, é o ano disso, é o ano daquilo, besteira, infantilidade, propaganda para encher a igreja de consumidores, gente que só tem, que tem o seu Deus no ventre. Esses mesmos lugares não pregam sobre a cruz de Cristo, não pregam sobre a morte da velha natureza, não pregam sobre a santificação. Sabe o que eles pregam? Ano da conquista, ano da dupla honra, ano disso, ano daquilo. E nós estamos enojados disso, porque nós não temos carência de cobiçar nenhum tipo de coisa fora, porque nós já temos o Filho, aleluia! Mas se há ainda uma carência no coração do suposto crente de conquistar alguma coisa, querido, tem que avaliar a sua fé. Tem que fazer uma autoanálise da fé. Dizer, o que está errado? Por que eu não estou satisfeito? Por que eu não estou pleno? Por que eu ainda preciso de coisas, de conquistar coisas? Então, o que Pedro vai dizer? Que esse sistema vai perecer. Então, qual é a ordem? Habite em tendas. Viva como se você não tivesse, né? Não é proibido viver. Viva, mas não se apegue. Irmão, Jesus não é um fazedor de sonhos. Acorda. Se é que está dormindo. Se já está acordado, glória a Deus. Mas se está dormindo achando que Jesus é um fazedor de sonhos, um realizador de sonhos, dos seus sonhos, acorde. Por favor, querido, Jesus não é isso. Jesus é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Jesus é a pedra principal, é a coluna, é o esteio da verdade, meu irmão. É o fundamento dessa cidade gloriosa que ele está construindo. Então, o que ele diz? Havendo, pois, de perecer todas essas coisas, então, querido, se nós estamos investindo numa... né, eu não colocaria o meu dinheiro num banco que eu sei que vai falir. Né? Você tem um recurso, e alguém diz, tem uma taxa maravilhosa aqui no banco. Todo mundo está dando 1%. E aquele banco ali é mágico. Aquele banco dá 50%. Aí o povo gosta, né? A esmola é demais, a gente nem desconfia. Aí você pega o seu dinheiro e coloca ali, mas esquece do aviso. Esse banco está te fraudando. Ele vai pegar o seu dinheiro com promessas falsas e vai fugir. Então você investiria num lugar aonde você sabe que vai dar errado? É isso que Pedro está dizendo. Havendo, pois, sabendo que todas essas coisas vão perecer, e é óbvio que eu não estou falando do planeta Terra, vir um cometa e destruir tudo. Eu estou falando desse sistema mundano que jaz no maligno. O Senhor vai habitar nessa terra, o Senhor vai reinar sobre essa terra, mas não nesse sistema, o sistema vai ser restaurado. Aguardamos novos céus e nova terra, aleluia. Não esses. Então ele diz, sabendo que tudo isso vai perecer, que pessoas, olha o versículo 11, essa é a pergunta, que pessoas a gente não devia ser em santidade e piedade? Então, o conselho do apóstolo Pedro, sabendo que tudo isso é provisório, que tipo de pessoas nós deveríamos ser? E ele diz assim, aguardando, presta atenção, e desejando ardentemente a vinda do Senhor, em que os céus em fogo se dissolverão,
e os elementos ardendo se fundirão. E ele termina no 13, pelo menos aqui, dizendo assim: nós, porém, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Eu tenho para mim que Pedro e Paulo dariam risada, se não chorassem de raiva, de pregações do tipo que eu te citei hoje. A igreja está conquistando os 7 montes para Deus. Como se houvesse uma carência em Deus, sabe, irmão? Não, querido, isso é uma blasfêmia. O que o Senhor está dizendo é que nós estamos aguardando ardentemente, desejando a vinda do Senhor. Olhe para o seu querido irmão que está do lado, dê um sorriso para ele, diga isso para ele: nós estamos ardentemente desejando a vinda dele. Amém? Nós não estamos aqui para nos dar bem. Nós não estamos entrando em todo tipo de culto de vitória, toda porta aberta que promete alguma coisa, não. Nós temos um alvo. Nós aguardamos esse tabernáculo eterno ser estabelecido sobre a terra. Aleluia. Querido, se você partilha desse sentimento, é muito provável que você já seja um crente maduro, um filho de Deus maduro. Mas se essas coisas não ardem no teu coração, é preciso pensar o porquê que isso não nos empolga, né? Então, irmãos, eu quero começar a terminar aqui falando sobre essa glória inimaginável, que é a manifestação desse tabernáculo eterno, a manifestação dessa realidade celestial. Você está olhando para uma pessoa aqui na frente que está falando com você e está vendo tudo isso, dizendo: tudo isso é um ensaio de uma glória inimaginável. As coisas que o olho não viu e que o ouvido não ouviu são as que Deus tem preparado para todos aqueles que o amam. Amém, irmãos? Então, antigamente, né, no Antigo Testamento, em Gênesis 13, 17, não precisa abrir, o que você vê? Você vê Abraão recebendo uma palavra de Deus dizendo assim: percorre a terra na sua largura e comprimento. Então você vê largura e comprimento. A antiga aliança ela era essencialmente física. Nós já falamos aqui, para você ter contato com a casa de Deus ou com Deus da glória, você tinha que ir a um templo físico. Mas na nova aliança, irmãos, você vai ver em Efésios capítulo 3, versículo 18, Paulo orando e dizendo: eu oro para que o seu coração, para que a gente consiga compreender a riqueza dessa glória, e a gente possa compreender não só a largura e o comprimento, mas também a altura e a profundidade. Sabe o que Paulo está dizendo? É que a nova aliança, irmãos, preste atenção nisso, ela não é só física, ela não é só terrena, ela traz o céu para a terra. Abra sua Bíblia em Efésios 1, 9 e 10. É para lá que nós estamos caminhando. Nós só podemos pregar isso hoje porque o versículo 9 diz assim: e desvendou-nos o mistério da sua vontade. Existia uma vontade misteriosa, escondida. Mas Cristo desvendou-nos o mistério da sua vontade segundo o bom propósito que propuseram em Cristo. E qual é esse mistério? Olha o versículo 10. De fazer convergir em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Entende? É óbvio que Jesus vai reinar sobre essa terra e sobre coisas também, óbvio, mas não é só sobre isso, é sobre tudo, tudo que está nos céus e na terra. Amém?
Então, no antigo tabernáculo, irmão, você tinha, presta atenção que nós já estamos terminando. No antigo tabernáculo, o que você tinha? Você tinha um plano físico. O Senhor levou Moisés para o monte e mostrou um modelo para Moisés. Só que quando Moisés traz esse modelo para a terra, o que ele traz? Ele traz um plano físico. E ele tem o átrio, amém? E ele tem uma tenda. E dentro dessa tenda tinha dois ambientes, o santo e o santo dos santos. Então olhe para a minha mão aqui. Era exatamente assim, ó. Altar de holocausto, bacia de bronze, pão da proposição, menorá, altar de incenso e arca da aliança. Eu não sei se você viu, mas nós acabamos de desenhar uma cruz aqui. Então, o que acontece quando o Filho do Homem é levantado? Essa cruz que estava assim, você está entendendo? Ela fica assim. Ó. O que Deus está trazendo para Moisés é uma maquete daquilo que ele tem estabelecido para acontecer na eternidade, no reino vindouro. Esse tabernáculo, esse santo dos santos, esse lugar da glória, que a Bíblia vai chamar de Monte Sião, a parte de cima, aonde somente os santos têm acesso, assim como somente os sacerdotes tinham acesso. E nós agora entendemos o que o Senhor está dizendo quando Jacó vê uma escada e anjos de Deus que subiam e desciam. Em João capítulo 1, versículo 51, Jesus diz para Natanael: a partir de agora você verá o Filho do Homem em pé e anjos de Deus que sobem e descem. Sabe o que eu quero resumir para você? Eu quero dizer para você, querido, que há um ambiente celestial que nos está sendo aberto. Nós abandonaremos a terra? Não. O Senhor reinará sobre essa terra. Mas, querido, nós não somos terrenos e nunca seremos. Nós estamos sendo chamados para sermos como esses anjos que sobem e descem. Céus e terra, para nós, será um único ambiente. Você vai ter acesso a esse tabernáculo através de Cristo. Porque céus e terra será um único ambiente. Em Lucas capítulo 20, 35 diz que nós seremos como anjos. Os que são dignos de alcançar um mundo vindouro não se casam nem se dão em casamento, porque são como anjos, são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Você crê que há anjos aqui no nosso meio hoje, sim ou não? Mas você crê que esses mesmos anjos também têm acesso ao trono da glória? Então, para esses anjos, queridos, sabe o que acontece? Não há mais divisão. O véu foi rasgado e o tabernáculo está aberto. Aleluia! E eles sobem e descem com autoridade. Sobem e descem com a permissão, porque Cristo é essa permissão, que agora não é só mais dada a anjos, é dada a mim e a você. Hebreus 10 vai dizer: entremos com ousadia no Santo dos Santos, pelo novo e vivo caminho. E nós não estamos mais falando de um tabernáculo assim, nós estamos falando de um tabernáculo assim. Você ainda acha que você é terreno? Será que você ainda, com essa glória, ainda vai ficar amando as coisas do mundo, desejando as coisas dessa terra? Não, irmãos, nós somos do mundo, vivemos no mundo, mas não somos do mundo. Quando alguém me pergunta e diz assim: meu irmão, mas essa realidade é muito difícil de entender, aí eu falo assim: estuda sobre os 40 dias de Jesus com o corpo glorificado na terra. Jesus morreu, ressuscitou, voltou e ficou 40 dias na terra. Amém? E de repente, atravessa a parede. E de repente senta para comer um pãozinho com os 2 discípulos no caminho de Emaús. E de repente senta na beira da praia para comer um peixinho com os discípulos que tinham ido pescar. E diz para eles: tem alguma coisa de comer aí? Eles: não, pescamos nada hoje. Ele diz: vem cá que eu estou fritando um peixinho aqui para nós. Corpo de glória, tocando a terra. Você está entendendo? Mas o céu, irmãos, já não era um ambiente fechado. Porque ao mesmo tempo que ele está conversando com os 2 discípulos de Emaús, quando parte o pão,
o coração deles abre e eles olham e cadê Jesus? Já não estão lá. Por quê? Porque essa realidade transcendeu o físico, transcendeu o terreno. Querido, olhe para mim, você nasceu para isso. Você não nasceu para ficar tocando só em coisas da terra. Então Paulo ora em Efésios 3, e já tinha orado em Efésios 1, do 18. No 1:18 em diante ele diz, eu oro para que vocês tenham a certeza, para que os olhos do vosso entendimento sejam iluminados, a fim de que vocês saibam a natureza do chamado de vocês. Imagina, querido, para um apóstolo Paulo que viveu 3 anos no monte, na Arábia, discipulado diretamente por Jesus. Como? A gente não sabe. Conheço um homem, não sei se no corpo ou fora dele, que foi arrebatado até o 3º céu e viu coisas que são inefáveis. Então esse homem olha para o povo e diz, meu Deus, não se apegue na terra. E as orações desses homens eram o quê? Senhor, eu oro para que eles entendam quem eles são. Eu oro para que você entenda quem você é. Para que você não tropece nessas fábulas terrenas. E no capítulo 3, versículo 18 em diante, ele vai orar a mesma coisa. Eu oro para que eles entendam e compreendam a largura e o comprimento, mas a altura e a profundidade. Amém? Querido, é por causa disso que esses homens entregavam os seus corpos para serem mortos. Porque eles já tinham tocado essa realidade celestial. Amém? Em João 8,56 há um versículo lindo. Abraão viu, exultou por ver o meu dia. Viu e se alegrou. Um homem que tinha tudo que você pode imaginar na terra, mas que durante a caminhada entendeu, eu não nasci para isso. Eu nasci para participar dessa cidade celestial. Ah, meu irmão, que nós tenhamos essa realidade nua e estabelecida na nossa vida. O que eu posso fazer, como o apóstolo Paulo fez, é orar e chorar, para que cada um de vocês entenda a natureza do seu chamado. Você deve imaginar a dor de um apóstolo Paulo, de olhar para o povo e ver, meu Deus, vocês não estão entendendo. Vocês estão amando as coisas do mundo, vocês estão atrás de coisinhas, quando na verdade vocês são chamados desde a eternidade para serem semelhantes ao Filho. Amém? Glória a Deus. Irmãos, é exatamente isso que significa quando nós lemos Apocalipse 21, versículo 13, nós queremos terminar agora com esse texto. Abra lá. Então vi um novo céu e uma nova terra. Pedro já tinha falado sobre o novo céu e nova terra, João viu essa terra. Pois já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu ataviada como uma noiva para o seu noivo. E ouvi uma grande voz vinda do trono, que dizia, agora o tabernáculo de Deus está com os homens. Deus habitará com eles, e eles serão o seu povo. E o próprio Deus estará com eles, e será o seu Deus. Aleluia. Deus habitará com eles. Sabe quando começou isso? Em Êxodo 25. Faça um tabernáculo, porque eu quero habitar no meio do povo. Amém?
Aquilo lá era só uma amostra disso aqui. O verdadeiro tabernáculo. Diga comigo, o verdadeiro tabernáculo. Que não é terreno, é celestial. Amém? Agora, quem é esse tabernáculo, irmãos? Somos nós em Cristo. Capítulo 9, já lemos talvez centenas de vezes esse texto. Capítulo 9 não, versículo 9 desse mesmo capítulo. E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças cheias das últimas 7 pragas e me disse: vem, eu te mostrarei a noiva, a esposa do Cordeiro. E levou-me em espírito a um grande alto monte. Você entendeu por que Deus não quer conquistar nada de 7 montes nessa terra? Porque o negócio dele é esse grande alto monte. Eu não sei onde essas pessoas veem essas coisas. Eu não sei de onde eles tiram essas teologias. E mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Fique de pé, vire para a pessoa que está ao seu lado, dê um abraço nela e diz assim: nós somos esse tabernáculo. Agora olhe para mim. Esse tabernáculo está sendo edificado aonde? Responda. Fala assim, nos céus. Não é isso? Esse tabernáculo não é a torre de Babel, que é da terra para o céu. Esse tabernáculo é do céu para a terra. Então, se você disse para o seu irmão que você é esse tabernáculo, que um dia descerá e se fundirá com a terra, deixa eu me perguntar, aonde você acha que a gente deve estar agora? Aonde deve estar a nossa mente? Aonde deve estar o nosso coração? Nas coisas da terra ou nos céus? Se estamos sendo edificados pelo Senhor como esse tabernáculo, como a esposa do Cordeiro, querido, nós não devemos estar em outro lugar, senão com Ele, nas regiões celestiais. Efésios capítulo 2 vai dizer, já ressuscitastes com Ele. Estamos assentados com Ele nas regiões celestiais. A igreja não é terrena, a igreja é celestial. Eu não sei se isso te empolga, mas eu tenho autoridade para te dizer que essa é a verdade do Evangelho. Tudo que tem sido falado e prometido de coisas terrenas, um dia acontecerá na terra, amém ou não? E vi a nova Jerusalém que do céu descia, amém? Então não tenha dúvida, um dia a terra será restaurada. Mas primeiro em cima, depois embaixo. O que começa na terra para ir para o céu se chama Torre de Babel, Babilônia. Mas Nova Jerusalém é o contrário. É do céu para a terra. Que nós vamos manifestar sobre a terra, que o Senhor vai reinar e que todas as coisas estarão sujeitas. Amém. Não vamos discutir sobre isso. Mas a minha pergunta é, não começa da terra, começa do céu. Porque é essa a nossa natureza. Feche seus olhos, vamos orar nessa noite. Pai, nós te louvamos, te agradecemos e te pedimos, Pai, que essa eternidade e essa natureza celestial a qual nós fomos chamados seja entranhada da nossa vida. Nós pedimos perdão, Senhor, porque estamos vivendo na terra e às vezes esquecemos que somos peregrinos. E às vezes amamos o mundo. E às vezes desejamos os sucessos desse mundo. Mas, Senhor, se por acaso desviamos o olhar desse alto,
Que nessa noite nós possamos voltar a olhar para Ti, Jesus. Voltar a desejar ardentemente essa realidade. Eu oro por uma igreja que precisa entender isso, Senhor. Eu oro por uma igreja que precisa entender essa realidade. Nas palavras de Paulo, não é que nós não vamos casar. É hora, conhecendo o tempo, que se você é casado, viva como se não fosse. Não é que nós não vamos comprar. Mas se você comprar, haja como se você não possuísse. Não é que nós não vamos usar do mundo. Não, se você usar no mundo, age como se do mundo você não abusasse. Porque a aparência desse mundo passa. Meu Pai, essa é a palavra. Usufruir todas as coisas. Habitar em tendas. Fazer os projetos necessários que a gente tem. Buscar as realizações que porventura o Senhor tem para que a gente faça nessa terra. Amém, glória a Deus. Mas não esquecer que a nossa natureza é celestial. Não esquecer que nós temos uma esperança. Nós somos de uma pátria celestial. Nós somos de uma cidade santa. Nós estamos sendo edificados nesse monte glorioso. Um dia Jesus disse: em verdade eu digo que alguns dos que aqui estão não provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Mateus 17 diz: 6 dias depois, tomando consigo Pedro, João e Tiago, levou-o a um alto monte e se transfigurou diante dele. E do lado Elias e do lado Moisés. E a Bíblia diz que as vestes resplandeciam. E de repente Elias some, Moisés some. E uma voz do alto: esse é meu filho amado, a ele ouvi. Essa é a realidade, irmão, que nós ansiamos. Que o Senhor nos dê, Pai amado, esse entendimento, para que a gente não tropece. Ajuda-nos a navegar nesse mundo sem amar o mundo. Ajuda-nos a peregrinar nessa terra sem amar essa terra. Ajuda-nos, Pai, a viver os desafios desse lugar sem colocar esse lugar no nosso coração. E se por acaso, Senhor, existe no meio de nós aqueles que amam o mundo, salva-os. Salva-os, Pai. Porque talvez eles só sejam membros de igreja, talvez eles só sejam evangélicos nominais, que servem para uma estatística do IBGE, mas não estão sendo edificados no Monte Sião. Salva-os, salva-os nessa noite, salva-os nessa noite, captura os seus corações, captura as suas vidas, Pai, para que o Senhor possa trabalhar na nossa vida, edificando essa cidade gloriosa, que um dia, aleluia, descerá. E se cumprirá a palavra profética de Jesus: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Uma hora que essa cidade está edificada, eu preciso apresentá-la ao mundo. E Apocalipse 21, 24, as nações andarão debaixo da sua luz. A nova Jerusalém será luz para as nações. É o que tem sido reservado para mim e para você. Olhos não viram, ouvidos não ouviram, e não penetrou no coração de homem algum. Deus te abençoe nessa noite, meu irmão. Amém.